sempre aperfeiçoando. Um tema que expressa a mensagem da carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses nas Escrituras Sagradas. Uma carta apostólica, a carta do apóstolo Paulo. Vamos continuar viajando por esta carta, sendo abençoado por ela, sendo tocado, transformado pela mensagem da palavra de Deus. E nós vamos focar hoje em Filipenses 4, do verso 4 ao verso 7. Filipenses 4, de 4 a 7. Sempre aperfeiçoando, que isso aconteça nesta noite na vida de cada um aqui. E um verso desta carta já conhecido nosso, que expressa então esta dinâmica sempre aperfeiçoando em Cristo, é o verso 12 do capítulo 3, Filipenses 3:12. Vamos proclamá-lo juntos, ministrar ao nosso coração em voz alta e a uns aos outros. Então juntos: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Alcançados por Cristo, agora somos dele, e ele trabalha a nossa vida dia a dia, forma dinâmica, acontece cada dia, sempre aperfeiçoando. E agora então nosso foco no capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Mas antes de lermos o verso 4, olhe o verso 1, ouçamos o verso 1, que é um verso chave, é um verso onde há uma virada na carta, na mensagem do apóstolo Paulo, e diz assim o verso 1 do capítulo 4: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam assim firmes no Senhor. Eis aí então a exortação do apóstolo Paulo, que se refere ao que ele disse antes e agora ao que vem depois, um tanto quanto mais prático em relação às nossas vidas. Assim então, firmes no Senhor devemos permanecer. E agora então, a palavra do Senhor para o seu coração e a sua vida nesta noite. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente alerta, e cada um de nós seja abençoado pela palavra. Diz a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez, para a sua edificação, a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 80%, 20%. Alguém já arriscou em dizer que a personalidade humana, a sua personalidade, é 80% de emoções, 20% de intelecto. 80% de emoções, 20% de intelecto. Algumas coisas nós podemos medir de forma objetiva. Por exemplo, em termos do corpo, pode-se dizer que 70%, por exemplo, é composto de água. Isto é algo que se mede objetivamente. Intelecto e emoções, não há como fazer essa medição. Mas creio que nenhum de nós discordaria de que as personalidades, as nossas dos outros,
acabam sendo manifestas em 80%, ou melhor, numa grande parte de emoções e numa parte menor do intelecto. Aliás, o marketing sabe muito bem disto. A maior parte dos apelos são feitos pela emoção, e as pessoas acabam se movendo pela emoção em grande parte, e por isso que entram em tantos problemas, inclusive em tantos fracassos morais, inclusive em fracassos morais. Nós precisamos verificar que, ainda que nós sejamos seres emocionais, muito emocionais, Deus nos criou assim, não negamos nossas emoções, não podemos dizer que elas em si são malignas, não. A questão é como que elas são conduzidas. Nós que somos emocionais precisamos olhar para esse lado intelectual, isto é, onde estão assentadas as proposições, as verdades que devem nortear nossa vida, inclusive nossas emoções. E creio que é isto que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse texto. Ele escreve de Roma, na sua prisão, na capital do império, para a igreja na cidade de Filipos, na Grécia. E falando em Grécia, podemos recordar, pensando no assunto desses textos, desses versos, o grande pensador Aristóteles, lá da antiga Grécia, 4 séculos antes de Cristo. Então, quase que 5 séculos aí antes do apóstolo Paulo escrever a carta aos Filipenses. Aristóteles foi um grande pensador, escreveu muito, há muitas obras dele preservadas, e uma delas é denominada Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele, e então se deu esse nome em honra ao filho. Mas é um livro sobre ética, comportamento humano. Ele escreveu sobre as diversas áreas de conhecimento, era um pensador muito hábil. E ele escreveu um sobre ética, um tratado sobre ética. E neste livro, quando ele aborda essa questão da ética, da forma, dos valores do comportamento humano, ele vai falar, num dado momento, muito sobre virtude, o que é virtuoso para o ser humano. E ele vai relacionar com emoções, e falar então das emoções virtuosas, quando as virtudes são emocionais, quando as emoções são virtuosas. É verdade que nem toda virtude é emocional. Por exemplo, ser honesto não é uma questão emocional, mas há outras virtudes que são emocionais, até o apóstolo Paulo aborda algumas aqui. Mas Aristóteles vai dizer, na sua sabedoria humanista, Aristóteles não era um cristão, não conhecia o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, o Deus Yahvé, mas buscando, tateando na sua grande inteligência que Deus lhe deu, do ponto de vista humano, tentou apontar um caminho sábio para lidar com as emoções em relação à virtude, os sermos virtuosos em nossas emoções. E ele falou do caminho do meio, o meio termo, o equilíbrio, etc. E por isso ele vai colocar então lá no segundo livro, dentro do grande livro de Ética, a seguinte colocação. Ele vai dizer que o desafio nosso, em relação então a ser virtuoso em nossas emoções, que o grande desafio nosso e a grande sabedoria é então saber reagir no momento certo, em relação ao assunto certo, para com as pessoas certas, com o motivo certo e do modo certo. Então nós somos pessoas em grande parte reacionais, emocionais, então nós somos reacionais, vem as reações emocionais, e aí então Aristóteles vai dizer que a questão não é as nossas emoções, nossas reações, mas será que nós sabemos reagir emocionalmente no momento certo, em relação ao assunto certo, para com as pessoas certas, com o motivo certo e do modo certo, ou na medida certa. O segredo então dele, aí está, sabemos o equilíbrio. Bem, nós não estamos aqui nesta noite para aprender com Aristóteles, que não ensinaria o caminho cristão, vai falar de tudo isso num esforço humano, mas a reflexão dele, uma reflexão inteligente, abre a porta da nossa mente um pouco mais para apreciarmos então as verdades aqui deste texto, onde o apóstolo Paulo vai falar do que? Da alegria, da amabilidade,
da ansiedade e da paz. O apóstolo Paulo fala destes aspectos da nossa constituição como pessoas e coisas que então envolvem o nosso dia a dia, momento a momento. O pensador Aristóteles então aponta este caminho do equilíbrio. Bem, quando nós lemos esse texto aqui, esses versos, a palavra de Deus fala ao seu coração, à sua mente. Calibre o seu emocional. Calibre o seu emocional. Nós sempre pensamos o verbo calibrar num primeiro momento relacionado ao quê? Aos pneus. Quando nós vamos ao posto de gasolina para calibrar os pneus. E então ali nós sabemos naquele momento que os pneus precisam de ar. Sem ar não é possível rodar. Mas nós sabemos, somos ensinados pelo fabricante dos automóveis e dos pneus que é preciso não ter ar de menos, nem devemos colocar ar de mais. Por isso que nós falamos em calibrar. Nós precisamos ter a medida certa do ar para tudo ir bem, ou então teremos sérios problemas, tanto de mais como de menos. De mais, podemos ter um pneu até estourando, quem sabe em alta velocidade, e será uma tragédia. De menos, haveremos de ter então problemas de consumo de gasolina maior, teremos problema do pneu se desgastar mais, nós teremos danos ao pneu, etc. Uma porção de problemas. Enfim, é preciso estar calibrado. E aí nós temos lá no posto o instrumento de calibrar. Nos nossos dias é muito fácil. Hoje há um visor ali e ligado à mangueira que bomba o ar, você coloca no pneu e o visor então diz quantas libras tem ali a medida certa do ar. E aí então quando atingimos ali a medida certa está calibrado. O que nós temos ali? Nós temos algo que está aferindo, medindo, medida, aquele é o nosso referencial para aferir, medir quanto ar colocamos no pneu. É preciso que você, ao olhar esse texto, note que também há um aferir das suas emoções. Meu irmão, a pergunta é a seguinte: você se apercebe da proximidade do Senhor? Quando você anda, quando você trabalha, quando você está na sua casa, quando você está no seu entretenimento, quando você está no seu trabalho, quando você está com a sua família, quando você está com seus amigos, você está sempre na proximidade do Senhor. É preciso se aperceber da proximidade do Senhor. Essa proximidade é aferidora. Tudo mais que nós temos aqui nesse texto, quando ele fala então da alegria, da amabilidade, ansiedade e da paz, tudo isso precisa ser aferido pela amabilidade, pela proximidade do Senhor. Ele diz aqui no verso 5, perto está o Senhor. Que frase pequena e revolucionária em nosso ser. Você entende que Deus está perto? Perto está o Senhor. E os entendidos, os intérpretes eruditos, nos apontam as duas proximidades a qual ele se refere aqui. O Senhor está próximo de nós no espaço. Jesus Cristo disse, para lembrar apenas um texto, nos últimos versos do livro de Mateus, Evangelho de Mateus, antes da sua ascensão, ele disse para os seus discípulos o quê? Eis que estou com vocês todos os dias até o consumar dos tempos, o fim dos séculos. Esta promessa do Senhor. No Evangelho de João, por exemplo, na última conversa dele com os discípulos na noite da sua traição, começando no capítulo 13, ele vai ao 14 e 15 falar da vinda do outro Consolador. Ele diz, eu vou, mas enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês. A presença de Deus com seu povo, com aquele que passou pela cruz e foi transformado. A presença de Deus constante no espaço, então o Senhor está próximo de nós. Mas você já passou pela conversão,
A cruz de Cristo, a obra central de Cristo para a qual Ele veio, a morte na cruz por você, já tocou a sua vida, transformando. Já houve um momento no seu coração quando você, pela fé, olhando para a cruz, para aquilo que a palavra de Deus nos fala dela, daquela cruz histórica, já chegou o momento de você dizer: Cristo morreu a minha morte. Entendo a minha distância de Deus, a minha incapacidade moral diante de Deus, a minha imperfeição, o meu pecado. Eu confesso quebrantado diante de Deus e clamo pelo perdão que Cristo propiciou para mim. Reconheço minha necessidade desse perdão. E você já experimentou ali então morrer com Cristo e nascer para uma nova vida, um momento de oração e confissão que muda tudo na sua vida. Já aconteceu isso? Bem, se já aconteceu, então, meu irmão, minha irmã, perto está o Senhor todos os dias, todas as horas, onde você for, onde você estiver, onde ninguém mais estiver, lá o Senhor vai estar. Perto está o Senhor, Ele nunca vai lhe abandonar. Quando todos forem embora, o Senhor estará com você. É a promessa dele, é a manifestação sobrenatural no Espírito Santo. Perto está o Senhor, no espaço sempre, mas também no tempo. E aí então os eruditos falam, o Senhor está perto no sentido da consumação dos séculos. A história tem um script de Deus, um roteiro de Deus, não está entregue aos seres humanos. Os seres humanos fazem todos os projetos para a história, mas nenhum deles tem controle, e a história vai para cá e vai para lá. Mas Deus tem o seu fim em Jesus Cristo. Então, perto está o Senhor, quer dizer, nós sabemos que nossa vida tem uma direção certa, no encontro com Deus para a eternidade, o reino de Deus eterno, quando então todos os reinos do mundo não mais serão. A nossa vida tem toda uma orientação no tempo. Aí está então a proximidade do Senhor. Esta proximidade, quando eu me apercebo disto e eu vivo cada momento consciente disto, isto muda tudo na minha vida. Inclusive é isto que calibra o meu emocional. É isto que calibra o meu emocional. Como calibrar o meu emocional? Eu preciso desta proximidade aferidora. Eu preciso desta proximidade íntima de Deus que afere meu emocional, que vai impactar minha forma de lidar com todo o meu emocional. O apóstolo Paulo vai falar aqui da alegria, a amabilidade, a ansiedade, paz. Certamente ele não está e nem tem a intenção de esgotar a questão das nossas emoções, mas aqui ele nos dá um embasamento suficiente para nós lidarmos bem com essas que ele cita, com essas que ele aborda, mas também com todas as outras emoções que temos. Nós vivemos nessa proximidade do Senhor, consciente de que Ele está conosco e conversamos com Ele, andamos com Ele a cada momento. Você se apercebe da proximidade do Senhor, meu irmão, minha irmã? Isto é real para você a cada momento, a cada dia, em cada interação, em cada lidar. Você tem esta consciência, o Senhor está próximo, sou dele e ele não me abandona, e ele está comigo, e na voz e na pessoa do Espírito Santo, para me dirigir, me dar a sabedoria. E você vive no temor de Deus, então, que está tão próximo de você. Isto muda tudo. Isto é que nos dá o poder de encontrarmos o calibrar das nossas emoções, o calibrar do seu emocional. Nós não estamos aqui nesta noite para ouvir um recurso humanista, mas para ouvir o recurso sobrenatural do poder de Deus, a presença de Deus, que realmente nos dá condições de lidarmos com o nosso emocional, tantas vezes tão conturbado, tão agitado. Nós vivemos dias quando as pessoas estão em frangalhos no seu emocional, na verdade, estão arrebentadas. Nunca vivemos um tempo de tantas coisas, de tanto conforto, tanta afluência, e um tempo tão pobre nas emoções, desequilibradas inclusive. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus esta noite quer abençoar a sua vida. Você voltar para casa com a palavra de Deus, e então com o seu emocional mais calibrado, e agora então se apercebendo da proximidade do Senhor, você estar sempre
com ela mais aferida, porque a presença do Senhor faz isso. O Senhor realmente nos transforma. Meu pai foi pastor, tinha uma voz forte e grave. Uma vez ele dirigia uma assembleia, a decisão de um assunto, e o assunto era palpitante, e um lá tomou a palavra, e era meio conhecido por não ser muito emocionalmente equilibrado. Falou alto, falou forte, ficou vermelho, ofendeu muita gente, e falou até o que não devia, e finalmente ele caiu em si, depois de falar uns minutos, e aí ele encerrou dizendo, pedindo perdão, desculpa, olha, me desculpe, viu, eu realmente tenho um problema, eu tenho sangue de espanhol, me perdoe, e sentou. E meu pai disse para ele em voz grave, forte e alta, meu irmão, o sangue de Cristo transforma até sangue de espanhol, perto está o Senhor. Eu nasci assim, não tem jeito, a todo tipo de desculpa, eu nasci assim. O psiquiatra Benilton Bezerra, que é um psiquiatra renomado, não é um cristão, mas ele tem se preocupado, eu vi a palestra dele falando exatamente sobre como nós não sabemos lidar com as nossas emoções, mas como os nossos antepassados sabiam. E a preocupação dele é o refúgio que está se encontrando na farmacologia. E ele mesmo diz, as pessoas sabiam lidar mais com suas emoções no passado, inclusive pela religião, e agora não mais. E todo mundo tomando remédio, por exemplo. Meu irmão, minha irmã, você pode aferir suas emoções, você pode aferir sabendo que o Senhor está próximo, ouvindo a voz dele, e ele dará a força e a direção para você então conduzir seu quadro emocional, e você vai ser mais bonito, você vai ser alguém mais agradável, você vai ser alguém que abençoa mais as pessoas, e a si mesmo você será o primeiro abençoado com isto. Calibre-se emocional. Estou falando aqui a um coração que está emocionalmente calibrado. O Senhor quer calibrar, o Senhor quer transformar, sempre aperfeiçoando. Perto está o Senhor. Então é preciso descobrir aí então no Senhor, descobrir o quê? Descobrir a alegria no Senhor. Crentes que não descobriram ainda a alegria no Senhor. O mundo sofre hoje na busca da alegria. Há uma indústria e move uma fortuna todo ano para responder à carência do ser humano de alegria. O ser humano está triste. O ser humano está triste. E aí ele corre atrás de toda a euforia e promessas. Mas as coisas podem mexer conosco de uma forma positiva por um tempo, mas isso passa. E então, aquilo que o espírito humano anela, deseja, se torna um drama mais terrível. Por quê? Porque ir atrás das alegrias passageiras como a solução para a nossa questão espiritual é semelhante ao sujeito que se embriaga à noite e acorda de manhã com um gosto terrível e se sentindo muito mal. O descer é terrível porque nós não temos a verdadeira alegria. Meu irmão, precisamos descobrir a verdadeira alegria, descobrir a alegria no Senhor. Crentes tristes porque não descobriram ainda a alegria no Senhor. Só conhece a alegria de que o mundo busca, aquelas pequeninas e passageiras, efêmeras. É preciso conhecer essa alegria singular. Então o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi: alegrem-se. Ele é insistente na carta. Ele vai dizer no capítulo 1, verso 4, vai falar sobre alegria. E depois no mesmo capítulo 1, verso 18, ele vai falar sobre alegria. E 2,17 ele vai falar sobre alegria. E no 2,18 sobre alegria. E no 3,1 sobre alegria. E agora aqui sobre alegria de novo. E onde está o apóstolo Paulo? Preso. É este homem que insiste na alegria. Não está num resort 5 estrelas. Não acabou de comprar o carro do último modelo que sonhou comprar. O homem está preso.
ele entende do que é alegria, do que o espírito humano precisa. A alegria. Então, de uma vez por todas, eu saber me alegrar no Senhor, aquele que é e é para sempre. E tem um chamado eterno para mim, tem a verdade para a minha vida. Me alegrar nele. Será que você já descobriu como se alegrar no Senhor? Crentes que não sabem se alegrar no Senhor vivem na tristeza ou no abatimento, mas lembre-se que a alegria nas Escrituras é algo muito profundo, porque é assim no espírito humano. A questão da alegria é uma questão do espírito, é uma questão profunda. Portanto, a alegria é primeiramente, quando o apóstolo Paulo fala aqui, o quê? Não é um ruído vocal, gargalhada. Não é também uma comoção do meu sistema físico nervoso. Alguém provoca com cócegas, por exemplo, ou um show. Não é isto. Isto é efêmero. Aqui o apóstolo Paulo está falando, as Escrituras falam de alegria como um estado do espírito. Talvez até na minha quietude eu experimento a alegria do Senhor. Meu coração é um coração alegre. É maravilhoso quando se percebe que a alegria do Senhor chegou a alguma vida e você vê isso no rosto das pessoas depois, porque lá dentro chegou. Quantos crentes tristes, talvez até cheios de risadinhas do mundo, coisas efêmeras, mas lá dentro não tem alegria. O apóstolo Paulo então lhe fala da alegria singular. Perto está o Senhor, e quando eu ando nesta proximidade com o Senhor e nessa intimidade com Ele, a vida haverá de me trazer momentos alegres, passageiros sempre, e haverá de me trazer também muitas tristezas, porque este é um mundo atrapalhado pelo mal. Mas em tudo isso eu conheço a alegria do Senhor. Como o apóstolo Paulo, enfrentando essa prisão, então ele fala de alegria, um estado de espírito que somente no Senhor pode ser encontrado. Por isso ele vai dizer: alegre-se sempre no Senhor. No Senhor, não no shopping center, mas no Senhor. Alegre-se no Senhor. Meu irmão, você precisa descobrir essa alegria. Ouça a palavra, ou você vai continuar tomando rasteiras do mundo e vivendo a gangorra emocional. É maravilhoso experimentar dádivas que Deus pode nos dar, por exemplo, vamos dizer, um belo passeio. Mas, meu irmão, antes de você ir para esse belo passeio e ali se alegrar com o passeio, verifique que você está, em primeiro lugar, na alegria do Senhor no seu espírito. Por isso o apóstolo Paulo fala em sempre, a estabilidade nossa. E aí você não vai ter a frustração naquela alegria pequena, ela é apenas um momento, uma bênção que o Senhor lhe dá, mas você volta para casa na estabilidade da alegria do Senhor. Você não volta vazio. Você não volta vazio. Você não desce de uma alegria pequena para cair no inferno. Você está na alegria do Senhor. Alegria singular. Calibre o seu emocional. Presta atenção nessa proximidade aferidora. Perto está o Senhor. Então você pode se alegrar no Senhor. Mas aí está você circulando, se relacionando. Como é que é você no seu relacionar? Meu irmão, quando a palavra de Deus fala a você aqui nesta noite, ela diz que você precisa manifestar ser alguém compreensível. Precisa se manifestar como compreensível. Como é que você se manifesta? É aquele sujeito do embate, aquele sujeito sempre da situação complicada, ou alguém compreensível. O apóstolo Paulo vai dizer o que aqui: seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, no verso 5. Agora, ele fala em amabilidade aqui, e esta palavra é uma palavra que dá trabalho para os tradutores, para verter da palavra do grego para a nossa língua e para outras línguas também. Voltando ao pensador Aristóteles, para nos ajudar também mais uma vez, ilustrar aqui o que nós estamos buscando entender agora com relação a esse termo amabilidade, o filósofo coloca nos seus escritos esta palavra lá no original, na língua dele, no grego, amabilidade para nós, em contraposição à justiça estrita, exigente.
Então aqui está a justiça estrita, que seria o oposto do que esta palavra quer dizer. E aí então, diversas palavras são buscadas em nossa língua para tentar verter, expressar na nossa língua a ideia e o pensamento. Magnanimidade, a gentileza, leniência, razoabilidade. Então uma porção de palavras aí que tentam abranger o que está aqui. O apóstolo Paulo está falando do que quando ele diz: seja uma habilidade de vocês conhecida de todos. Você precisa ter um relacional magnânimo. Um relacional magnânimo. Creio que aí podemos entender melhor o que aqui a palavra de Deus quer dar a você num emocional mais calibrado. Este estado de ser magnânimo. Considerar os outros ao ponto de, se necessário, não exigir os seus próprios direitos. Essa é uma forma de se entender esse termo. Outra forma é saber quando cabe relevar a justiça para ser misericordioso. Quando cabe relevar a justiça, que é o seu direito. A justiça existe, ela é necessária. Muitas vezes nós sabemos que nós precisamos lutar por justiça, pela justiça, inclusive em relação a nós, sim. Mas o apóstolo Paulo está apontando aqui que há um momento sábio quando nós entendemos que nós devemos relevar a justiça para sermos misericordiosos com alguém. Entender, mais ainda, falando sobre este termo, é entender que justiça não deve ter sempre a última palavra. Alguns de nós pensam que sim, é sempre na justiça. E não estou falando apenas da instituição, ou primeiramente instituição do judiciário, mas no tratar os conflitos de forma informal. Então, esse termo diz que é aquela capacidade de entendermos que a justiça não deve ter sempre a última palavra. E mais, entender que a justiça não tem sempre a solução. Muitas vezes nós pensamos que nós devemos resolver todas as nossas interações conflitantes e difíceis com justiça, questão de justiça. Muitas vezes não. Tantas vezes você precisa me colocar no banco da graça para um dado momento difícil. Quantas vezes eu preciso colocar você no banco da graça? E lá em casa no casamento, e lá com pais e filhos, e na igreja do Senhor, e inclusive no seu trabalho. Nos nossos dias, as grandes corporações que têm um trabalho muito esmerado com relação à formação dos seus quadros e equipes, olha com cuidado, sim, o preparo, a capacidade que um candidato tem para ocupar um posto em seus quadros. Mas, nesses dias, eles também prestam muito atenção como é o equilíbrio, o calibre emocional e o navegar na interação social desta pessoa. Entende que tanto quanto o cabedal de conhecimento da pessoa é importante, é a sua capacidade emocional. E nós em Cristo temos isso. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês, seja a magnanimidade de vocês conhecida por todos. Por todos. Isto é, se torne evidente. E é depois de falar, então, a leitura aqui, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, que ele diz: perto está o Senhor. Quando navegamos nos entraves e conflitos e nas interações uns com os outros, essa proximidade do Senhor nos dá um relacional magnânimo. E haveremos então de navegar de uma forma mais rica, mais produtiva, e os nossos relacionais vão avançar. Isso começa em casa. Meu irmão, calibre o seu emocional. Como é que está o seu emocional? Está calibrado? Você tem um relacional magnânimo? Você está com o seu emocional calibrado? Você tem um relacional magnânimo ou não? Mas há algo que nos persegue na área emocional que se chama ansiedade. Coisa tremenda.
ansiedade. Alguém já definiu a ansiedade como uma cadeira de balanço, não é? Todos nós gostamos de uma cadeira de balanço numa hora tranquila. E você fica naquele vai e vem, vai e vem. E alguém já comparou a ansiedade com uma cadeira de balanço, dizendo: é igual uma cadeira de balanço a ansiedade, porque lhe mantém ocupado, consome suas forças e ele leva para lugar nenhum. Assim é a ansiedade. Assim é a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o verso 6. E continua: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Como vencer a ansiedade? Como administrar a ansiedade que bate constantemente à porta do nosso coração? Contrapõe a ansiedade com a oração. Eis o ensino do apóstolo Paulo. Você contrapõe a ansiedade com a oração. É então o caminho da ansiedade neutralizada. Ela está sempre aí, precisa ser neutralizado. Como? Qual é o antídoto? A oração, ou buscar a presença de Deus. Jesus Cristo falou sobre isto. Onde? No Sermão do Monte, Mateus, especialmente no capítulo 6 de Mateus, Sermão do Monte 5, capítulo 5 até o 7, no capítulo 6 ele fala sobre a ansiedade. Ele aponta, por exemplo, para os pássaros e mostra como Deus cuida, aponta para os lírios do campo e fala da beleza deles que Deus faz e dá a eles. E aí ele diz e fala sobre nós: muito mais ainda Deus há de cuidar, vosso Pai há de cuidar de vocês. E aí no verso 34 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E acrescenta: basta cada dia o seu mal. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Quando ele fala de mal, aí não está falando do mal moral, mas dos problemas do dia a dia. Então aquilo que é do hoje, porque nós somos seres de hoje, nós não somos seres do amanhã, no sentido de que nós podemos hoje controlar e governar o amanhã. Sabemos disso, não sabemos? Por isso Jesus Cristo está dizendo: a sabedoria é você fazer aquilo que pode ser feito e deve ser feito com relação ao hoje. E o amanhã, você precisa entender que Deus cuida e então descansar no cuidado dele. Até algumas coisas que faço hoje em termos de preparativos para o amanhã, mas é somente até aí, tem que parar aí. Mas a ansiedade é o nosso coração avançar, como se nós já pudéssemos realizar e controlar o amanhã. E isso pertence somente a Deus. E enquanto nós não trouxermos nosso coração para esse entendimento e esse posicionamento, sofreremos com a ansiedade. Como contrapor isso? O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ao contrário, contraponha o que? Em tudo você deve levar a oração e a súplica e a ação de graças, apresentando tudo a Deus. Deixar diante do Senhor. Aí está a forma de você então neutralizar a ansiedade. Este estado de descansar no Senhor. Agora, é entendido que o ponto principal do apóstolo Paulo não é que eles deveriam orar, eles já faziam isso e fazer súplicas. E o ponto que Paulo frisa aqui é que eles adicionem sempre a ação de graças. Mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças. Nossa ansiedade há de desaparecer quando nós começarmos a relembrar o nosso coração diante de Deus, tudo que Deus tem feito por nós. Nossas orações devem começar primeiro com a exaltação e glorificação de Deus, com a ação de graças. Depois vamos aos nossos pedidos, colocar as nossas questões diante de Deus. Primeiro a ação de graças. Quando o nosso coração é grato, nós então experimentamos uma grande liberdade da ansiedade. Vamos lembrar diante de Deus,
em temor, tremor e reverência, tudo o que Ele tem sido e feito em nossas vidas, e começarmos a agradecer, e levar nosso coração a ser gratos, e então tudo isso que Deus fez, chegamos até aqui, haverá de nos dar uma grande tranquilidade, e a ansiedade, de ser neutralizada. A ansiedade precisa ser neutralizada, ela acaba conosco, vivendo nesses tempos de pandemia. Podemos lembrar sempre a história da visita da Senhora Morte a uma cidade, e o morador, o munícipe, encontrou ela entrando na cidade, e assustado perguntou a ela: Senhora Morte, o que você faz aqui? Ela disse: estou entrando na sua cidade, e vou de hoje para amanhã levar 10.000, vai vir uma praga, 10.000 irão perecer, vim aqui para isto. E ela disse tchau e correu para dentro da cidade. E aconteceu a mortandade, e no dia seguinte, no findar do dia, depois da mortandade, este homem passa de novo pela saída da cidade, no mesmo lugar, e encontra a Senhora Morte saindo da cidade, e ele diz: espera aí, você disse que morreriam 10.000, além de você ser terrível, você é também mentirosa, Senhora Morte, porque morreram 20.000. Ela disse: não, eu sou terrível, mas não mentirosa. Eu levei apenas 10.000, vim para levar 10.000, levei 10.000. Os outros 10.000 a senhora ansiedade levou, quando ficaram sabendo que eu estava por lá. Nesses dias de pandemia, há muitas pessoas falecendo de questões consequentes que não tem nada a ver com o problema. É-nos dito isto. E muitos males vão vir ainda depois no físico das pessoas. Mas, com morte ou sem morte, a verdade é que a ansiedade mexe com o nosso físico, nos faz muito mal, altera aí uma porção de coisas. Quantos problemas nos consultórios médicos e psiquiátricos vêm da ansiedade. Então você, meu irmão, não precisa viver neste drama. Se você não for vitorioso 100%, você pode então ser muito mais vitorioso do que é, e crescer cada dia sempre aperfeiçoando, calibrando o seu emocional com o processo de neutralizar sempre a sua ansiedade e lutar contra ela, contrapondo com o quê? Orações e ação de graças. Você vai viver melhor. Calibre seu emocional. Calibre seu emocional. Está calibrando, meu irmão? Perto está o Senhor. Confia nele, espera nele, coloca diante dele as suas orações, suas súplicas e as suas ações de graças. Perto está o Senhor. E aí há uma consequência. Algo tremendo acontece. Nosso coração é protegido com a paz transcendente. Uma paz que não vem do esforço humano, não é produzido pelo ser humano, por nós, nem por um especialista em nossas vidas, nem por remédios. É uma paz transcendente. Você pode calibrar o seu emocional em relação ao seu coração, se aquietar e encontrar paz, mas uma paz transcendente. Essa paz protetora. E a paz de Deus, diz o apóstolo Paulo no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, perto está o Senhor. A paz de Deus, não a paz humana, não a paz produzida pelo ser humano, a paz de Deus. E o termo paz, nas Escrituras e na cultura hebraica, tem um sentido muito mais profundo de simplesmente no exterior temos um acerto um com o outro, com alguém. Paz, novamente, é um estado de espírito. Os judeus, a língua hebraica, sempre usaram a expressão shalom e desejam shalom um ao outro. E o apóstolo Paulo e as Escrituras trazem isso para o conceito cristão, porque esse shalom
É uma questão da presença de Deus na minha vida, isto é, de eu estar em harmonia com Deus, e então ir para o meu caminho, nesta consciência de que em Cristo tudo está em ordem entre eu e Deus, segundo a graça dele em Cristo, e que o Senhor está comigo, e Ele vai conduzir o meu caminho para a edificação. E aí eles pensavam, inclusive, claro, na vida econômica, mas em todas as áreas, de forma holística, plena, todo o meu ser, por estar em harmonia com o Senhor, haverá de ter essa experiência, mesmo no mundo conflitante e perturbado como é e sempre é, de pessoas conflitando à minha volta, eu caminhar no shalom, na paz que vem de Deus no meu íntimo, a experiência única. E se nós esperarmos, gozarmos de paz aqui dentro, a partir do momento, quando tudo estiver certo nesse mundo, nunca teremos paz. Quando tudo estiver em ordem nas pessoas à nossa volta, nunca teremos paz. Precisamos ter como nosso referencial a proximidade aferidora. Perto está o Senhor. Está perto de você, meu irmão. Você tem a paz de Deus, a paz que só Deus pode dar, e essa paz que ele já descreve então, que excede todo o entendimento. Esse excede todo o entendimento pode se referir ao fato de que esta paz está além da compreensão humana. Aquele que experimenta a paz de Deus tantas vezes diz, sabe, não sei de onde veio esta paz em mim, em meio a um momento tão complicado. Mas também pode se referir que esta paz, ao fato que esta paz está além da possibilidade humana de construir, produzi-la. Ela vem de Deus, ela excede o entendimento humano. O mundo não consegue entender de onde vem essa paz no Filho de Deus, o shalom, a presença de Deus e o caminhar debaixo da direção dele, o saber que tudo está em ordem com ele. E ele diz que essa paz guardará, e o termo guardará é o termo que era usado para sentinela no exército, aquela que vigia, para que o inimigo não ataque, não pegue de surpresa. Essa paz guardará, no meio de um mundo incerto, conturbado, de sobressaltos. A paz de Deus é que há de proteger o seu íntimo. E ele fala do coração, e aqui então em contraposição, ou paralelo à mente, porque ele diz coração e mente. Coração voltado mais para as emoções, neste caso. E mente com relação ao meu intelecto e o pensamento, a formulação dos meus pensamentos. Esta paz de Deus guardará minhas emoções e os meus pensamentos, minhas ideias. Paz de Deus que protege e deixa-nos inoculados. Não espere paz, meu irmão, no mundo e na humanidade e nas coisas. Encontre a paz de Deus, ou então você nunca terá paz. Encontre a paz de Deus, ou então você nunca terá paz. Encontre a paz de Deus, ou então você nunca terá paz. E Deus veio fazer paz com você em Cristo na cruz. Perto está o Senhor. Ele está perto de você, perto do seu coração, perto da sua mente. Você anda perto dele. Ele é então a proximidade aferidora que calibra o seu emocional, inclusive com relação à paz, no mundo conturbado de conflitos. Encontre a paz com Deus. Emocional calibrado. Perto está o Senhor. Um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel no hebraico. Emanuel. O que quer dizer este nome de Jesus Cristo? Deus conosco. Deus conosco. Ele veio para perto, muito perto. Andou entre nós para nos receber, para que pudéssemos andar na proximidade dele, protegidos pelo sangue de Jesus Cristo, diante da justiça de Deus, somos recebidos no seu amor e misericórdia. Perto está o Senhor, Ele está perto de você.
É a sua experiência de vida. Você já se aproximou dele pela cruz. É nele que você vai encontrar, meu irmão, um emocional equilibrado. Seja na alegria, na ansiedade, no relacional, seja na questão da paz e em muitos outros sentidos. Você haverá de lutar contra as más emoções sempre com a proximidade do Senhor. O abatimento, você irá lidar com esse abatimento na proximidade do Senhor. Eis o caminho, eis o caminho. Que Deus lhe abençoe com um emocional equilibrado e você possa viver melhor, sempre aperfeiçoando, crescendo nisto. Não estamos perfeitos ainda. Deus há de fazer muito mais, mas a começar desta noite um passo para frente. E você possa compreender, aprender mais essas verdades. Você ser abençoado e abençoar a sua casa, abençoar a igreja, abençoar as pessoas com quem você se encontrar. O Senhor quer lhe abençoar, quer calibrar o seu emocional. Nunca se esqueça, então, perto está o Senhor. Vamos orar.